episódio de hoje vamos falar sobre a relação da endocrinologia com a urologia. Enquanto o endocrinologista cuida do diagnóstico e tratamento das doenças e condições que envolvem os hormônios, o urologista é o profissional que possui treinamento avançado no diagnóstico e tratamento de todo espectro de condições que afetam os sistemas urinário e reprodutor masculino e feminino também. Geralmente o paciente não chega ao consultório apenas com uma disfunção. Além disso, o urologista pode se especializar em saúde sexual e reprodutiva masculina e se concentrar no tratamento de condições como baixa testosterona, algo que pode ser feito em conjunto com o endocrinologista. Em linhas gerais, a prevenção é a chave para uma boa saúde e detecção de doenças em estágio inicial. Mesmo sabendo isso, a maioria dos homens não tem o hábito de fazer exames de rotina. Ir a uma consulta com um médico especialista, então, nem se fala. Muitos homens já chegaram aos consultórios com doenças instaladas e muitas vezes em estágio avançado. O homem ainda se esconde atrás das atribuições do cotidiano, culpa a falta de tempo e não procura o médico, ou até mesmo foge, devido ao estigma que acompanha a área. Ainda em 2023, há um preconceito em relação ao exame preventivo da próstata. É importante tentar elucidar esses tópicos, pois segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a cada dia 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença, sendo essa a segunda maior causa de morte por câncer em homens no Brasil. Está na hora do homem ter um olhar mais atento com a própria saúde. Para falar sobre isso, eu tenho hoje aqui meu amigo, Dr. Aissar Nassif. Aissar é urologista, tem mestrado e doutorado em clínica cirúrgica. Além disso, tem certificação do Instituto Albert Einstein em cirurgia minimamente invasiva e robótica. Ele ministra aulas na Universidade de Sesumar e atende em sua clínica particular. Nassif, seja bem-vindo. Obrigado, Sidney. Prazer imenso estar com você aqui. Parceria 28 anos já de amizade, eu estava relembrando isso agora, que coisa boa, né? Desde os tempos de Curitiba. Desde os tempos de acadêmicos. Acadêmicos. Você fala que tem amigos que a gente sempre tem por perto, isso é uma coisa muito boa, né? Eu vou começar perguntando a curiosidade de todo mundo. Quero saber como é que você se enveredou por esse lado da urologia, como é que você viu que essa era a tua especialidade. Me conta um pouco disso. Eu sempre gostei da parte clínica, sempre gostei da parte cirúrgica e eu vi na urologia a oportunidade de fazer um pouco de mesclado entre clínica e cirúrgica. Poder atender todas as fases da vida, a criança com suas patologias, a mulher e principalmente uma coisa que me chamou muita atenção, poder tratar a parte tumoral. Então eu vi na urologia uma área promissora e que talvez seja uma das áreas que mais se desenvolveu dentro da parte cirúrgica, principalmente com as cirurgias minimamente invasivas, laser, robótica. E eu sou feliz na área que eu escolhi e tento desenvolver, que nem você, Sidney, dentro da melhor maneira possível. A gente tenta fazer sempre o melhor daquele dia, né, Nassif? E assim, a urologia ela atende, que nem você mesmo colocou, desde criança, adolescente, homem, mulher, suas diversas patologias, né? Quais são as doenças que o urologista mais atende hoje? O que mais tem no seu consultório? Isso depende da fase da vida. A gente atende desde crianças, desenvolvimento, crescimento. A gente atende o adolescente que está começando a sua vida sexual, a parte de educação. A gente atende ele na vida sexual, com a prevenção de HPV, doenças sexualmente transmissíveis. A gente atende na prevenção, quando vai fazer a vasectomia. A gente começa a ver os problemas que ele vai apresentando de saúde e tenta se pôr como médico triador do homem, principalmente no aparecimento de doenças, obesidade, hipertensão, para poder avaliar e poder encaminhar ele para as diversas especialidades. E a partir da parte do meio para o final, a gente começa a observar maior incidência do câncer, que é assim, justamente, a maioria desses cânceres eles são indolentes, silenciosos, mas são altamente curáveis se você conseguir pegar ele nas fases iniciais. O teu público-alvo maior é homem, embora o urologista atenda homens e mulheres, quem vai mais ao seu consultório? Na verdade, você tem um público muito misto hoje, porque a gente atende muitas mulheres com infecção, com incontinência, com cálculo, com tumor. Hoje, os homens eles têm perdido um pouco do medo, do preconceito de neurologista, e porque hoje tem uma gama de métodos e novas tecnologias que permite um tratamento com menor efeitos colaterais. O grande medo do homem é que, ao ter um diagnóstico, principalmente um câncer próstata, ele possa perder urina, ele possa ficar impotente. Então, é esse medo que retarda ele. Entendi. Mas é conscientização que tem acontecido, e principalmente são as esposas ou as companheiras que têm levado esses homens a procurar, até porque muitos deles, se a gente for avaliar,
50% dos homens aos 40 anos têm disfunção erétil. 60% dos homens 60%, aos 50 anos têm alguma disfunção. E com o aprendizado do corpo, com a mulher fazendo desenvolvendo a sua parte sexual, elas começam a exigir do homem também uma procura, uma melhora da qualidade de vida e que melhore para elas também a parte sexual. Então elas acabam levando o seu parceiro com mais frequência. Isso é muito bom, né? Feliz do homem que tem uma mulher que cuida bem dele, né? Com certeza. A gente percebe, né, que existe uma cultura, né, por parte da mulher de começar muito cedo o exame ginecológico, né? Então a mulher já convive desde cedo com exame especular, com um preventivo de colo de útero, né? Então já tem uma cultura, né, de ter essa situação preventiva. O homem que ainda retardou muito, né? Existe um preconceito e um tabu muito grande sobre a procura do urologista, o medo de fazer o toque de próstata. Como é que você vê isso? Tem mudado? Ou a mulherada tem levado na marra mesmo? Como é que está isso? Sabe, Sidney, o que eu tenho observado primeiro, os homens têm ido mais precoce. E após o Covid, a gente tem observado uma tendência, talvez, por estar mais represado, do aparecimento mais precoce do câncer em homens. E câncer um pouco mais agressivo. Então, ainda que a maior frequência, por exemplo, câncer de próstata seja aos 60, 65 anos, a gente tem começado a fazer diagnóstico em pacientes com 39, 40 anos. Sem nada de história familiar? Sem história familiar, em casos isolados, onde você observa alteração no PSA, imaginando que o câncer ele é periférico, então ele só vai dar sintoma nas fases avançadas. E a gente tem observado cânceres que são pouco comuns na região sul, como câncer de pênis, que tem aumentado a sua frequência. Até porque, por causa da precocidade sexual, Sim. não prevenção e a não utilização da vacina do HPV. Então, cânceres mais precoces, cânceres mais agressivos. Pessoas bem jovens, né? Acho que eu vi um post seu esses dias você falando. Você acha que mudou isso depois do Covid? Você acha que... Porque eu ainda brinco com meus pacientes aqui, é o seguinte, não tinha nenhum manual de sobrevivência pós-pandemia, né? Para o médico, né? Então, o médico está descobrindo o que vai acontecer pós-pandemia, pós-vacinação em massa, agora, não estava escrito em lugar nenhum, né? Então, aqui na endocrinologia, eu tenho visto, do ano passado para cá, eu vi 12 casos de câncer de tireoide em homens. E geralmente câncer de tireoide não é um câncer de homem, é um câncer mais de mulher. E pelo menos a nossa estatística aqui aumentou muito. E eu vi você esses dias falando sobre a questão do câncer de próstata mais precoce e mais agressivo. Se não me engano, eu vi você falando alguma coisa sobre paciente com PSA normal também. Você acha que isso mudou pós-pandemia? O que a gente tem observado, Cine, primeiro, a gente tem visto câncer muito agressivo, com PSA muito baixo em pacientes jovens. Pós-Covid, principalmente por entender que o Covid é uma doença tromboembólica, muita impotência, muita alteração hormonal. Sim. Pacientes jovens, paciente de 25, paciente de 30 anos, com uma atividade física em dia, com os exames em dia, e que tem uma queda abrupta ou uma queda muito rápida da disfunção, tá? E não só da disfunção sexual, paciente que evolui para uma ausência completa de espermatozoides, ou seja, uma infertilidade primária pós-Covid. Pós-Covid. Isso não estava escrito em nenhum livro, né? Ninguém falou para nós que isso ia acontecer no pós-Covid. Eu acho que ninguém sabe ainda, né? Nós estamos descobrindo isso com o tempo, né? Os cardiologistas descobrindo um índice aumentado e muitas vezes de inflamação de coração, de endocardite, né? A gente aqui com as tireoidites, né? Se o cara já tinha ali uma tendênciazinha para desenvolver, essa parte hormonal realmente, né? Tem aquele paciente com Covid longo, né? Que muitas vezes o cara não melhora, tem aquela inapetência, entre outras coisas, por conta dos níveis de testosterona baixos. E câncer de mama em homens, que não era uma coisa tão frequente, mas que a gente começou também a observar no consultório. Sem ser relacionado ao uso de testosterona, ao abuso de testosterona. Nada, sem histórico familiar. Paciente em torno de 45, 50 anos com câncer de próstata, sem alterações hormonais. E qual que é a recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Urologia, por exemplo? A partir de que idade, quem é o homem que deve procurar o urologista para fazer o exame de próstata? Normalmente eles orientam os homens a partir dos 45 anos, tá, a fazer o toque, fazer os exames de margem, mas o paciente que tem o histórico familiar positivo, pacientes que são afrodescendentes, normalmente a gente já começa a fazer a partir dos 40 anos. Um pouquinho antes. Justamente são esses os pacientes que você acaba fazendo o diagnóstico mais precoce. Tá? Hoje mudou muito o conceito sobre o câncer de próstata. Muitos pacientes que têm câncer menos agressivos, eles podem fazer vigilância ativa. Tem várias técnicas surgindo, HIFU, termoterapia, mesmo vigilância, e o desenvolvimento das técnicas, robótica, ela melhorou muito a evolução, tá? Que a gente tinha das complicações cirúrgicas, tanto da cirurgia aberta. Né? Exatamente.
Hoje você tem alta precoce, por exemplo, você tem praticamente zero de incontinência, você tem 60% dos pacientes potentes, dependendo do padrão da cirurgia. Isso considerando um tumor de próstata, um tamanho relativamente grande, que vai fazer uma cirurgia que seria, no passado, a cirurgia mais radical. Com certeza. Que você consegue resolver com robótica hoje, por exemplo. Com certeza, isso é uma das coisas. Hoje, todo paciente que chega para exame, ele tem que fazer o toque, ou eu posso usar o PSA, ultrassom, até isso. Eu tenho ainda no consultório muitos pacientes que eles preferem não fazer o toque retal. Então, eu acho que você precisa também respeitar isso do paciente. Cultura de cada um. Existe uma cultura. Então, duas coisas eu oriento desses pacientes. Ok, nós não vamos fazer o seu toque, mas nós vamos fazer um exame a cada 6 meses e, eventualmente, nós vamos colocar uma ressonância magnética. Até que pelo toque, Sidney, eu consigo avaliar apenas 20% da próstata. Com a ressonância, eu consigo avaliar 360 graus. Tem evolução dos exames de imagem também. Com certeza. Né? Consigo ver dentro da próstata, consigo enxergar tudo. Né? Eu consigo determinar se esse tumor é de baixo grau ou de alto grau. Tá? E você tem hoje o PET-CT, PSMA, que também ele é utilizado para recidiva, mas nos Estados Unidos alguns protocolos já utilizam ele mesmo antes da biópsia. Entendi. Porque aí ele tem um valor preditivo bastante grande. Exatamente, sensibilidade e especificidade alta. E, por exemplo, hoje nem todo câncer de próstata você opera. Tenho percebido que tem pacientes que a gente se acompanha por um tempo, medica, inibe. Pacientes que têm PSA baixo, tem número de fragmentos baixo, percentual de biópsia baixo, e principalmente pacientes que são mais jovens. Tá? Você pega hoje e faz diagnóstico com um paciente de 45 anos, mas ele está casado há um ano, ele não tem filho ainda. Você sabe que você, nesses casos, em condutas bem pré-estabelecidas, uma medicina baseada em evidência, você seguir esse paciente, acompanhar ele e retardar eventualmente um tratamento definitivo, não muda a chance de cura desse paciente. Alguns casos não, mas a maioria dos pacientes você consegue utilizar protocolos específicos e eventualmente alguns tratamentos que estão entrando novos no mercado que não vai alterar nem fertilidade, nem potência, nem incontinência. É o caso do Raifo. Explica para nós um pouco o que é o Raifo para o pessoal de casa. Por exemplo, você tem hoje a termoterapia que é o Raifo, que é o ultrassom ultra focado para lesões bem estabelecidas. A gente tem em alguns lugares do país que já faz. Ele ainda entra com protocolo experimental, mas ele vai fazer, ele vai queimar, vamos colocar entre aspas, essas lesões bem focadas na próstata. Então, pacientes que eventualmente querem preservar, principalmente a função de espermatogênese, queiram ter filhos, uma doença muito localizada, ele é uma das alternativas. Menos invasivo, não cirúrgico. Menos invasivo, não cirúrgico, o que não impede, eventualmente, que na sequência você possa se submeter a uma radioterapia, você possa fazer uma robótica complementar. Você pode associar métodos diferentes. Exatamente. E eu acredito que no futuro, com a evolução, a própria terapia-alvo vai tratar muitos desses cânceres que tem localizados. Interessantíssimo. Vamos continuar nesse ponto, Nassif, uma coisa bastante polêmica não, né, que dá bastante barulho, associação entre testosterona, então vamos colocar um pouquinho sobre o uso externo de testosterona e câncer de próstata. O que existe isso lá no consenso americano, o que a Sociedade Brasileira de Urologia, existe relação, não existe? O trabalho que deu origem a toda essa dúvida foi um trabalho que teve 4 pacientes. Pois é, a gente não tinha um N muito significativo, não. Né? Então assim, o câncer de próstata, ele surge e independe do nível de testosterona. Porém, quando já existe um câncer, a testosterona ela pode fazer com que esse câncer evolua um pouco mais rápido. Por outro lado, se observa que os pacientes que têm níveis mais baixos de testosterona acabam evoluindo com câncer mais agressivo. Então, se você consegue acompanhar esse paciente de uma maneira precisa, ter previsibilidade dentro do tratamento, e você consegue acompanhar, você pode sim fazer uma reposição de testosterona, saber eventualmente a hora de parar, poder retirar essa testosterona do paciente, por isso que os chips eles não são indicados, e que você não altera a evolução da doença. E os pacientes que já estão tratados e têm índice de cura, você pode, após 2 anos, começar a refazer a testosterona nesses pacientes sem que isso vá aumentar o índice de recidiva. Ou seja, aquela história de fiz a cirurgia de próstata, teve câncer, nunca mais vai usar testosterona. Né?
que é importante a gente colocar para os pacientes, né, para as pessoas que assistem a gente, que quando a gente fala de testosterona, a gente não está falando só da função sexual do indivíduo, né? Mas a testosterona é um hormônio que tem uma função muito maior do que somente a parte sexual, né? Qualidade de vida, em força muscular, em humor, em disposição, né? Eu acho que assim, muitas pessoas que vêm procurar Sidney por disfunção erétil e baixa de testosterona, a principal causa é psicogênica e não os níveis de testosterona. Porque os níveis de testosterona são extremamente borderlines. Então você não teria aquele paciente que tem altos níveis de disfunção erétil e o paciente que tem níveis baixos e funciona extremamente bem. Exatamente, é multifatorial. Né? Multifatorial. Vai muito do relacionamento, do que ele tem com a parceira, né? Enfim. Depressão, cansaço, uso de medicamentos, sobrecarga, uso de medicações, principalmente medicações para pressão, que baixam o fluxo e dificultam. Antidepressivos. Exatamente. Né? É multifatorial. Pessoal, acho que a gente vive um momento, Nassif, onde houve um endeusamento da testosterona, né? As pessoas, elas imputaram para a testosterona superpoderes que elas não têm, né? Parece que se a gente colocar na caixa d'água e distribuir, todos os problemas do mundo vão acabar, né? Depressão, hipertensão e diabetes acabam com testosterona. Não, exatamente, são as 3 coisas que a gente mais vê aqui no consultório, né? Então a gente fala, né? Tanto que para o homem, para a mulher, né? Essa questão da libido, é multifatorial, né? E assim, Sidney, o que me preocupa muito, eu não sei como é que é no teu consultório, eu pego muitos pacientes jovens que têm queda da função sexual, nível de testosterona e que vêm com reposição de testosterona, mas eles não têm filhos. Essa preocupação é muito grande, porque a gente fala brincando que qualquer macaco bem treinado repõe testosterona, né, Nassif? Agora, resolver o problema do paciente, preservar a fertilidade, você precisa de médicos que realmente sejam comprometidos com o paciente, né? E esses tempos eu tive aqui um caso muito interessante, um paciente que desde os 17, 18 anos de idade, ele começou a usar testosterona de uma forma exógena, não por conta de disfunção, mas para academia, e com 23 anos ele se casou. E eles mudaram, inclusive, de país, e ele tentou engravidar a esposa e nada, e quando ele foi fazer o exame, o espermatograma estava totalmente zerado. Né? E aí a gente recebe esse paciente, eu recebo, você recebe, né? Para dar um jeito. Ele falou assim, não, você manda lá pro cara que te deu testosterona, e manda ele resolver, porque se ele era o cara que dava testosterona para todo mundo, ele tem que saber resolver isso também. Né? Então, existe o uso da testosterona e existe o abuso da testosterona, né? E nesse cara jovem, muitas vezes você não vai, né? Aliás, você não vai repor a testosterona para ele, fazer ele voltar a produzir, né? Exatamente, vai estimular com clomifeno, você vai pedir para esse indivíduo voltar a fazer atividade física, vai emagrecer, mudar, dieta, mas todo mundo quer o pronto, o rápido. Quer o bônus, ninguém quer o ônus de fazer as coisas e ir atrás. E as pessoas, elas desconhecem. Eu vejo que os grandes prescrevedores, os prescritores de testosterona atuais, eles não são especialistas, eles não têm formação, eles não têm conhecimento técnico para estarem prescrevendo. Tanto que agora, pouco tempo atrás, já teve aquela polêmica, né, que não devia ser polêmica, né? O CRM proibiu o uso da testosterona com finalidades estéticas, cosméticas, né? A pedido das sociedades, né, representativas das especialidades, né? Brasileira de urologia, de endocrinologia, até de gastroenterologia, né, fez um pedido para forçar o CRM a fazer o óbvio, né, se posicionar. Né? E aí muitas pessoas, né, a gente obviamente elogiou a decisão do CRM, era necessário que o CRM se posicionasse, né? Aí muitas pessoas, né, criticaram, mas o mercado negro, o mercado informal, ele vai aumentar, né? A minha resposta foi, a minha preocupação não é o mercado negro aumentar, é os médicos continuarem prescrevendo testosterona de maneira errada sob o guarda-chuva do CRM. Então o CRM ele precisava se manifestar, né, em relação a essa medida. Né? E a gente observa alguns casos que eles são mais preocupantes. Reposição de testosterona para mulher sem contraste com estrógeno e progesterona. Uma paciente minha acabou evoluindo para um quadro tromboembólico, fez amputação de mão, fez amputação de pé, outra paciente com tumor hepático, ou seja, isso não é comentado. Porque não aparece no Instagram. Isso não aparece no Instagram. Ninguém falou, olha, passei testosterona para o paciente minha, ela amputou a mão, né? Ou amputou a perna, né? Isso a gente nunca vai ouvir. Ou ela fez um tromboembolismo e teve uma morte aguda. Exato. E o que acontece, né? Ela melhorou tanto, emagreceu, começou a fazer academia, mas morreu no AVC e morreu. Morreu ótimo, né? Mas morreu, né? Eu acho que essa falta de responsabilidade com o paciente, o Nassif, é a que gera algumas coisas assim, a testosterona é perigoso, é para todo mundo, né? Essa falta de conhecimento técnico dos médicos que conduzem esse tipo de tratamento que me assusta bastante. É o tal do ignorante corajoso. Né? Eu acho que assim, o paciente ele não está sendo mais visto como um todo.
E isso é uma das coisas assim, que está se perdendo um pouco a mão na medicina. Sim. Entender o paciente, síndrome metabólica, eu preciso repor testosterona porque eu melhoro o controle diabético, o controle de colesterol, ele vai perder peso, vai controlar a pressão, mas eu vou controlar esses níveis para que esse paciente chegue lá e talvez ele não precise da reposição. Não, eu vou repor porque ele tem que ficar forte, tem que ficar bonito. É o imediatismo, né? Então, reponho ou faço ele voltar a produzir? Né? Então, qual é a conduta correta? Né? Mas muitas vezes o cara que sabe repor, ele não sabe fazer o paciente voltar a produzir. Esse que é o problema. Esse Não é interessante isso vem para a gente. para ele fazer o paciente voltar a produzir. Né? O Nassif, o tal do chip hormonal, cara, como é que tá isso para vocês na URA? Aqui virou uma bagunça para nós, lá na urologia, como é que virou? Assim, eu vejo com muitas ressalvas. 2 pacientes com diagnóstico com câncer de próstata estipado. O que eu faço com esse paciente? Pois é. Manda tirar? Como é que tira esse trem? Cara, às vezes você não consegue tirar. Não consegue. E o grande problema é que você tem um paciente que é um câncer mais agressivo. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou falar para esse paciente? Olha, eu não tenho o que fazer. Então, assim, mais uma vez, eu voltar àquilo que a gente falou. Ótimo, ele estava em tratamento. Eu dei uma injeção, essa injeção vai durar 3 meses. Acabou. Eu estou usando um gel, esse gel, a hora que eu parei, 24 horas. Eu tenho a previsibilidade e tenho o controle desse paciente nas mãos. A partir desse momento, eu deixo de ter, eu também não consigo entender como é que a doença vai interagir. Porque eu posso ter um implante que vai durar 3, 4 meses, mas tem um implante de 6 meses que vai durar 1 ano. Não, mas eu falo que nem o médico que coloca isso sabe quanto tempo isso vai durar, porque não existem estudos de farmacocinética, de farmacodinâmica, é um tiro de escuro, né? E a gente sempre fala que reposição hormonal, quando você faz, tem que deixar uma porta para sair, né? Você não faz e fecha a porta, né? Então, Sidney, eu vou fazer uma cirurgia, né? Eu vejo mulheres aí que tem implante de tudo, de estradiol, de progesterona, de oxandrolona, de tudo, né? Enfim, de tudo que é coisa, até implante de metformina eu já vi. E aí, Sidney, eu vou fazer uma cirurgia plástica e o meu médico não quer que eu esteja com estradiol porque ele tem risco de fenômenos tromboembólicos. Como é que você vai fazer? Falou, filha, não sei quanto tempo vai durar, não tem como tirar. Então, se você estivesse usando uma outra forma de reposição, um gel, qualquer coisa, você teria essa previsibilidade, né? Que nós não temos. E a Anvisa não tem nada que libere isso, né, Sidney? Não tem liberação, mas também não tem uma proibição formal. Então a gente fica naquele limbo, né? E não é nem a crítica, porque assim, não é porque a grande maioria eventualmente tenha algum benefício que os casos que são, em menor casos, não sejam tão importantes ou mais importantes que o todo. Eu vejo que o benefício existe, mas se tivesse como ter benefícios, se tivesse como ter o bônus, né? Sem ter o ônus, né? Seria maravilhoso, né? Mas o ônus vem, tudo tem uma conta, né? Não existe almoço grátis, né? Não existe. O cara ganha músculo, o cara tem que pagar por alguma coisa. 10, você tem a conta, mais 10% no final. Exatamente, do garçom, porque senão... Com certeza. Hoje eu atendi, estava falando para você, né? Um paciente com doença, né, coronariana, tem lá 50% de obstrução de uma artéria coronária, usando uma injeção de Durateston, né? Além de ser a testosterona ruim, né, das antigas ainda, toda semana. Né? Então, o cara que prescreveu para ele não imagina que isso possa aumentar o hematócrito, a viscosidade do sangue e facilitar com que ele tenha, né, uma obstrução daquela coronária dele que já tem uma placa de gordura lá. Né? E aí a bucha acaba vindo para nós. Né? E aí o que fazer, né, Sidney? Tira, não tira, troca, faz sangria nesse paciente? Pois é, não tem um protocolo para isso, porque na medicina, né, existe uma situação chamada iatrogenia, né? Que é você gerar no paciente uma doença que ele não tinha. Né? Então, geralmente, médicos não foram formados para ser iatrogênicos, né? Para formar doenças. Você chegou aqui sem doença nenhuma, Nassif. Agora estou colocando uma coisa aqui que eu vou gerar uma doença que você não tinha. Então, isso não está escrito em manual de medicina, né? O manual de medicina está falando que é para você não causar um mal, né? Primo non nocere. Exatamente. Daí, como é que nós vamos explicar para o Hipócrates, né? Que falou, nós estamos o seguinte, nós geramos uma doença que o cara não tinha, mas nós estamos numa enrascada agora porque nós precisamos desgerar a doença que a gente criou. O cara fala isso quando vocês estão praticando medicina, você tem certeza que isso é medicina, né? Quando eu escrevi lá o juramento de vocês e tudo, não foi isso que eu pensei, né? E eu acho que, Sidney, de uma maneira geral, isso está acontecendo. Eu acho que não é só com os hormônios, com a utilização de medicações para emagrecer, com os antidepressivos, a associação. E as pessoas estão muito imediatistas, né? Então elas querem agora. Eu quero emagrecer hoje, eu quero ter testosterona alta hoje, eu quero ganhar músculo na academia hoje, não é amanhã nem daqui 6 meses, né? E elas acabam atropelando um pouco. Né? Eu acho que não existe, como eu te falei, não existe benefício se não tiver esforço. Pelo menos sempre foi assim, né? Sempre foi assim, eu acho que tem que continuar sendo. As medicações elas vêm para ajudar a gente, mas elas não vão mudar o curso natural. Não exime a necessidade da gente fazer
a nossa parte bem feita também, né? É uma boa. Disfunção erétil, o que nós temos de novidade? O que você vê lá? Conta um pouco sobre o tema assim, sensível. Assim, Ciro, o que a gente observa é que dentro da disfunção erétil a gente tem vários quadros. Você tem o paciente com queda de desejo, você tem o ejaculador precoce, você tem o indivíduo que já não consegue fazer a segunda relação da noite, tá? E você tem o indivíduo que não consegue nem ter e não manter relação. Então, o que tem de novo hoje? Para o paciente que tem ejaculação precoce, primeiro, ele tem que entender que ele é um ejaculador precoce porque ele se acostumou a ser durante a vida dele. Então, isso se baseia no próprio treinamento. Hoje tem medicações novas que vêm como bula para ejaculação, que é, por exemplo, a dapaoxetina, que você utiliza. Mas o paciente entender, a parceira entender que isso é uma doença crônica e que precisa melhorar o relacionamento do casal, sim, é a chave para tratar. Até porque, assim, o que eu coloco para os pacientes, é importante o entendimento da parceira, porque a maioria das mulheres, elas não vão atingir o orgasmo com penetração, e sim com estimulação. Então você precisa conversar com a sua parceira e entender de que maneira vocês podem ter a satisfação junto. E é uma barreira, um tabu do casal, né? O casal tem que romper junto, não é um problema só do homem, né? Com certeza. E aí você tem o quê? Você tem hoje, principalmente em pacientes jovens, a utilização de drogas, que tem sido mais frequente, maconha, cocaína, cigarro eletrônico. Você tem observado que esses pacientes têm evoluído com disfunção erétil. E aí você tem aquele conceito do super-homem, que é o do vídeo pornô. Poxa, mas eu não consigo ter uma ereção de 20, 30 minutos, eu tenho um pênis pequeno, o que eu faço? Isso gera ansiedade, isso gera depressão. Então, eu acho que a disfunção erétil nesses pacientes, ela é multifatorial. Excesso de trabalho, muitas contas, associação de medicações, antidepressivos, cigarros, álcool. E assim, ainda a gente só tem as medicações básicas, sildenafila, vardenafila, tadalafila, que são as mais efetivas. Você tem produtos tópicos para ação como Caverjete, você tem produtos injetáveis ou tópicos intrauretrais, mas que são para pacientes com disfunções mais graves. Você vai subir nos degraus, né? Você começa. Exatamente. Então, assim, o que eu coloco? Utilização da tadalafila, que é a medicação que tem o melhor desenho para uso crônico. E eu acho muito interessante, principalmente os pacientes diabéticos, que eles vão ter uma disfunção endotelial mais precoce, já iniciar mais precocemente. E esse paciente entender que ele vai ter, ainda que ele esteja bem controlado pela disfunção crônica, ele vai ter ao longo da vida dele uma disfunção e que ele precisa tratar. A disfunção, ela não pode ser vista como pontual, ela tem que ser vista como uma doença crônica, entender que o tratamento ele é contínuo. Funciona com as medicações orais, com doses progressivas, com associação de drogas. Não funcionou com medicações via orais, a gente tem as medicações injetáveis, psicoterapia. Não resolveu com psicoterapia, prótese. Então, o que tem de novo? Ondas de choque com utilização de tadalafila, que você estimula a regeneração de células produtoras de óxido nítrico no pênis. E provavelmente, em breve, a gente vai ter células tronco também, com aplicação intracavernosa, mas isso é experimental, que vai fazer estimulação para reformar essas células que morreram ao longo do tempo. O lançamento a gente sempre fala na endocrinologia do Ozempic, né? E o Ozempic hoje ele é o maior sucesso da indústria farmacêutica desde o lançamento do Viagra. Então o Viagra também foi uma revolução, né? Foi a primeira droga que era para impotência, né? Por questão de vasoestimulação, né? E no começo, Nacife, existiam muito casos, assim, as pessoas usavam muito vasodilatador sublingual, Isordil, essas coisas, e apareceram alguns casos o velhinho tomou o Isordil dele e tomou um Viagra depois, morreu feliz, mas morreu. E no começo as pessoas pegaram um certo medo, né, de usar essas medicações. Outras drogas vieram, drogas melhores. Hoje as pessoas ainda têm medo de usar esse tipo de medicação, ou você acha que o medo já passou porque os médicos entenderam melhor a situação? Lembrando que essas medicações, elas tiveram como foco inicial a hipertensão pulmonar, depois elas migraram. Tadalafila é a longo prazo, médio e longo prazo, ela forma vasos colaterais. Melhora o teu coração. Melhora fluxo cardíaco.
Para a próstata tem algum efeito protetivo, protetor? Na verdade, o que a gente utiliza hoje em pacientes jovens é porque ela relaxa o colo vesical, o esfíncter interno, e o paciente acaba urinando melhor. Então, pacientes que têm os efeitos colaterais para a utilização dos alfa-bloqueadores, a gente acaba utilizando a tadalafila, porque ele já tem uma disfunção leve, e eles melhoram tanto da disfunção quanto da queixa de esvaziamento vesical. E o cara pode tomar o tempo que ele quiser, não perde efeito, não tem intolerância? O que a gente observa são efeitos colaterais no início, tá? Alguns pacientes você precisa titular a dose, tá? Mas geralmente depois de uso crônico. Como ele é uma medicação de efeito de 36 horas, você não precisa obrigatoriamente, isso não está em bula, isso é off-label, Isso é o uso entendeu? Isso é o uso de costume. Você pode usar dias alternados e tem paciente que na verdade é preciso de estímulo apenas quando ele vai ter realmente relação sexual. E usa só no dia que ele precisa. No dia que ele precisa. O conhecimento acumulado em cima dessas medicações aumentando muito também, né? Eu acho que assim, o conhecimento de consultório, o dia após dia com o paciente, ele vai notando o feeling de qual é o perfil e qual é a dose que você vai precisar usar para esse paciente. E a gente estava falando uma coisa agora há pouco, que não existe em livro nenhum escrito, né? Que é essa questão da individualização do tratamento, né? Eu acho que o médico, ele teve uma época que ele perdeu muito essa questão do contato, da relação médico-paciente, de entender quem é o paciente que você está tratando e qual a necessidade desse paciente. Não tem dois seres humanos iguais na face da Terra, né? Então é que o médico tem que rebolar, né? Ele fala, nesse cara a necessidade é para todo dia, nesse aqui não. Porque tem vários fatores envolvidos, né? Não é tão mecânico assim. Né? Eu acho que assim, a primeira coisa que se perdeu seria escutar o paciente. Pois é. Escutar a queixa desse paciente, entender que dentro da queixa de disfunção, eu tenho um paciente que é obeso, é um paciente que tem asma, é um paciente que é DPOC. Então, de que maneira eu vou abordar esse paciente sistemicamente, com a ajuda de ou não de algum colega, e melhorar todos esses fatores e optimizar a droga que ele quer. Ah, ok, eu vou fazer uma medicação para esse paciente, mas eu vou piorar a asma dele. Ou seja, não adianta, eu deixo ele feliz e morro, faço com que ele morra de asma. Então, não vai funcionar. Então, o que eu vejo assim, principalmente a gente tem muitas inovações técnicas, bexiga neurogênica, secundária diabetes, a gente tem visto algumas drogas surgirem novas no mercado, alguns outros tratamentos, principalmente os tratamentos para doença benigna têm surgido para evitar que o indivíduo faça ejaculação seca após a cirurgia. Entendi. Então, tem que começar a se valorizar um pouco mais a queixa do paciente. Mais uma vez, nem todo tratamento serve para todo paciente. A gente tem que individualizar. Exatamente. Né? E para isso você tem que ouvir. Né? Vamos falar do outro tema aqui. Tem muita coisa para a gente conversar aqui dentro da urologia com a endócrino, né? Questão de sexualidade, tratamento de adolescente. O urologista recebe também esse tipo de paciente lá. Como é o trabalho? O que vocês abordam? Né? Você estava falando alguma coisinha para mim ali da vacina, de HPV, né? Teve um momento aí que a gente, né, a própria imprensa mostrou depois que aquilo era uma fraude, né? Não era verdade, mas muito se falou contrário da vacina do HPV sem ser verdadeiro, né? De que gerava lesões cerebrais e tal. Como é que está isso hoje? Como é que está a aceitação dos pais? Como é que vocês têm agido na urologia em relação à orientação desse paciente adolescente que está começando a vida sexual? Eu acho que uma das primeiras queixas que a gente vê no consultório é o indivíduo que tem um sobrepeso e que tem uma queixa de um pênis pequeno. Então, quando ele tem o acúmulo da gordura no monte de pubis, ele vai ter, isso vai causar alguns traumas, mas a grande orientação, vamos fazer uma dieta, vamos fazer atividade física. Para o pênis aparecer. Exatamente, para o pênis aparecer. É muito isso aqui. Né? E orientação, você vai ter o seu crescimento para a sua faixa etária. Primeira pergunta que eu falo para a mãe, a vacina está em dia, mãe? Que vacina? Ah, vacina para HPV, vacina para hepatite. Por que essa preocupação? Porque a grande maioria dos jovens hoje não está mais usando proteção. Pois é. Né? Então, até uma mãe questionou, você precisa fazer o meu filho aprender a usar camisinha. Eu falei, infelizmente, a gente tem que colocar que isso é uma coisa necessária. O ressurgimento da sífilis, nas suas diversas fases, muito frequente, 1 a 2 casos por semana, sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária. Muitos casos de HIV em pacientes jovens. Então, aquele indivíduo que você não consegue colocar para ele ter a utilização de um método de barreira ou ter uma parceira fixa, hoje você tem o PrEP, que é a utilização pré-exposição.
Então, se você não consegue ter essa orientação, pelo menos que ele tenha essa prevenção. Então, se tem o PrEP principalmente para HIV, mas você já tem para outras doenças sexualmente O cara transmissíveis. prefere tomar isso de remédio para não usar um preservativo? Em alguns casos, sim, sim. Porque nós dois somos mais ou menos da mesma idade e nós pegamos a época do surgimento da AIDS, né? Muitos dos nossos ídolos aí, né, da nossa adolescência morreram de AIDS, né? Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, né? Então nós crescemos nesse fantasma da AIDS. Então para nós a questão de usar o preservativo a gente tinha, né? Não existia tratamento, né? O cara morria e a gente via esses ídolos, né? Irem definhando até morrer, sarcoma de Kaposi, né? A gente vivenciou isso. A molecada já não vivenciou isso mais. Eu acho que a grande preocupação, Sidney, é que justamente eles entendem que, principalmente o HIV, ele virou uma doença crônica tratável que todo mundo tem. Pois é. Então, que isso não pode alterar a sexualidade. Mas a gente vem observado assim, vai chegar um momento em que as drogas não vão ter efeito, vai chegar um momento, como a sífilis, por exemplo, super resistente aos tratamentos habituais, e que nós vamos estar tendo cepas novas, com complicações antigas reavivadas. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos ver de novo tudo que a medicina viu no passado. Pensamento sifilítico. Exatamente. Pensar sífilis até prova em contrário, como todas as manifestações. A gente tinha parado de pensar isso, tanto que agora, aqui na endócrina, tem aparecido pacientes aqui com sífilis secundária, terciária, e foi uma coisa que a gente tinha deixado de ver. Né? Nós fomos treinados para isso lá na faculdade, ok? E passou um tempo que a gente não via isso. Então você vê, isso você deve ver com muito mais frequência do que eu vejo, porque essa é a tua especialidade, mas aqui a gente tem visto isso. E eu acho que não é só essas doenças, Sidney. Paralelo a isso, a gente tem observado, por exemplo, hanseníase. Pois é. Tuberculose, que é muito comum em rim, tuberculose em coluna, tuberculose em testículo, que são doenças que tecnicamente foram controladas no passado, mas que estão ressurgindo de uma maneira absurda nos dias atuais. E justamente por essa falta de barreira, falta de proteção. Falta de barreira, falta de proteção, tratamento é mais fácil hoje? Tratamentos inadequados. Então, isso é uma preocupação. É a mesma coisa de você utilizar antibióticos sem necessidade. Então, se a gente for utilizar da maneira como a gente está utilizando, dentro de 10 anos nós vamos ter super bactérias que não vão ser sensíveis a mais nada. E a gente não vai conseguir tratar mais os pacientes dessa mesma Muitos a gente já não está conseguindo. Entendi. Câncer de testículo. Uma outra coisa também que a gente passou. Bom, eu falo para você o que eu vejo aqui como endocrinologista. Acho que a tua estatística lá com certeza é diferente da minha, que você é especialista nisso. Mas como é que está hoje em dia? Da minha impressão é que eu tenho visto muito mais do que eu via antigamente, mas isso tem aumentado ou não? Olha, a gente tem uma fase mais precoce, dos 15 aos 30. E normalmente, jovem, né? Paciente jovem. Tá? Fatores ambientais, exposição a hormônios, exposição aos patógenos ambientais. A gente tem observado, na verdade, um crescimento não só do câncer de testículo, mas de todos os tipos de câncer. Por exemplo, peguei um paciente jovem no meu consultório, 14 anos, que chegou para uma avaliação de rotina com a mãe. Olhei para a criança, falei, mãe, está meio pálida, examinei, tudo normal. 14 anos, pedi um hematócrito, 28. Puxa vida. Falei, mãe, tem alguma coisa de errado, mas tem alguma queixa? Não, mandei para o hematopediatra, câncer de intestino avançado, 14 anos. 14 anos. Então, aquele olhar de você entender que não está legal, que você precisa tocar no paciente, o paciente tem que ser examinado do fio do cabelo até o dedo do pé no teu consultório, talvez é o que faça a diferença na avaliação completa. Escutar, ler e observar que sinais e sintomas você precisa muitas vezes estar olhando para o paciente. Não é nada diferente, estava escrito no livro de semiologia, né, que nós estudamos no terceiro ano da faculdade. Exatamente. Né? Voltar a fazer o feijão com arroz bem feito, né, às vezes salva muita gente. Né? É o que faz a diferença, né, Cid? É o que faz a diferença. Aqui, volta e meia, a gente fala, o homem não tem ferritina baixa. Né? Se ele está perdendo ferritina, ele está sangrando de algum lugar. Ou por via digestiva ou por via urinária. Eu tenho te mandado um monte de gente lá para pesquisar. Né? Vai para o gastro fazer uma coluna, uma endoscopia, mas vai para o urologista ver se você tem um tumor de bexiga, se você tem uma coisa que está sangrando lá. Né? Um paciente jovem fez fez um exame de ultrassom em dezembro, nada, chegou com sangramento urinário maciço, um tumor invadindo todo o rim, invadindo veia cava. Mas como é que pode? Um tumor agressivo. Por isso que eu te falo, não dá para você entender, dezembro, para agora são 6 meses. Sim, isso pode acontecer, um comportamento cada vez mais agressivo, cada vez mais em pacientes jovens. E o mais jovem, como ele tem mais, né, ele tem uma facilidade para ter esses tumores mais agressivos, né? Ele está com o organismo dele mais propício para esse tipo de coisa. E pelo outro lado, como a gente tem aumento da expectativa de vida, os nossos pacientes com mais idade,
Por exemplo, eu chego hoje, você está perguntando de sexualidade, eu tenho um paciente de 89 anos que tem relação com a esposa. Não, e a gente tem um tabu, né, sobre isso, né, que a gente vai quebrando, né, porque a gente está vivendo mais, e depois que lançaram o Viagra, então... né? As mulheres que se aprumem. É porque, né, o homem é uma máquina muito rudimentar, né, assim, o homem tem uma porta de parafuso, só trocar e tá tudo certo. Exatamente, aperta bem certinho que ele roda. E coitado, né, o homem, por exemplo, quando ele está lá com meia idade, que começou a baixar a testosterona dele, você tem como tentar fazer ele voltar a produzir, você vai pensar em fazer uma reposição hormonal para ele, quando você já esgotou outras possibilidades. A mulher não, né? A partir do momento que ela entra na menopausa, a possibilidade que ela tem é de reposição, né? Você não tem nada que você faça com ela que ela volte a produzir os hormônios, né? Então hoje uma reposição hormonal bem feita, né, nas mulheres, né, preserva também essa situação de poder ter uma vida sexual mais ativa, né, por mais tempo, né? Então é bem essa situação que eu estava colocando, né? O homem é mais fácil de tratar, né? E a mulherada vai ter que se virar, né? Cada vez fazer uma reposição um pouco maior, né? Eu tinha aqui várias coisas para gente conversar, você viu que o nosso assunto aqui está rendendo, né? Novembro Azul, isso é muito importante, tem muita gente que diagnostica por conta dessa campanha? Sim, 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata. 1 a cada 6. Então, você tem células neoplásicas do paciente, a partir dos 28, 29, você já tem detecção, 30% dos pacientes têm câncer aos 30 anos. Quando você chega aos 70 anos, 50% vai ter câncer. Muitos dos pacientes que chegam no diagnóstico, já chegam com o diagnóstico avançado. Metástase linfonodal, metástase óssea. E desses pacientes que a gente faz diagnóstico, 15 a 20% vai morrer de câncer avançado. Então, a partir do momento que eu comecei a conscientizar o homem que ele tem que procurar, porque isso pode melhorar e prevenir o futuro com uma qualidade péssima de vida, começou a se fazer mais diagnóstico. Então, hoje você tem pacientes com diagnóstico mais precoce, com alto índice de cura e com melhor resolutividade da patologia em si. Porque você pega mais cedo. Porque eu pego mais cedo. Nos 2 últimos casos que eu operei, paciente com PSA de 1.7 e 2.3. Mas como é que você fez diagnóstico? Porque eu estava acompanhando o PSA desses pacientes. PSA era 0,3, 0,4, 1.3. Opa! Não estava 4 para cima, mas ele Não. subiu em relação ao histórico que ele Exatamente. vinha apresentando. Por isso que toda a história, mas o screening só deve ser recomendado. O screening é uma coisa para a população. Isso é uma diretriz. Exatamente. E a gente estava discutindo assim, houve uma recomendação um tempo atrás que não deveria ser feito screening de câncer de próstata. Eles observaram 2 anos depois que ampliou a mortalidade justamente por não ter sido feito o screening. Isso com 2 anos, né? São Um 2 anos. curto. Né? E eles mudaram novamente a normativa. Então, a normativa é um instrumento de saúde pública para mostrar que se eu fizer X pacientes ao longo do tempo, eu vou ter um resultado X. Você falou isso para mim. O seu paciente de 39 anos, ele pode ter câncer. Você tem que avaliar ele. E ele é único. E ele é único. Ele é único. Eu acho que para grandes populações as normativas são importantes, mas o nosso paciente do consultório, né, ele é único. Né? A gente tem que pensar cada paciente individualmente. Né? E essa forma de pensar é a tua vida. Né? Se por eu pensar um pouco diferente do screening, eu salvar uma vida, foi uma vida que nós salvamos. Né? Por exemplo, Sidney, o paciente chegou no consultório, paciente jovem, 29 anos, doutor, estou com disfunção erétil. Conheci o paciente desde os 16 anos. Eu falei, mas o que está acontecendo? Doutor, eu tive uma queda muito importante nos últimos tempos. Doutor, eu estou com problema para enxergar, estou com minha visão dupla. Eu falei, opa! Tumorzão na hipófise lá. Mas eu era o 5º médico que ele estava procurando. Ninguém pediu uma prolatina, ninguém fez o diagnóstico. Mas todos deram testosterona, então... Mais ou menos isso. Assim, já falo para você, né? A gente tem que se capacitar para a gente poder tratar o nosso paciente de maneira correta, né? Não adianta os prescritores de testosterona aí, qualquer macaco bem treinado prescreve. Faz. Tá, mas assim, a coisa não é fácil, né? Assim, Fê, eu sempre faço uma pergunta final aqui para as pessoas, que é a seguinte: qual que é o futuro da tua especialidade? Como é que você acha que vai ser daqui 5, 10, 20 anos? Né? Nós já temos um certo tempo de formado, então a gente já tem uma certa janela de ver o que já evoluiu desde que a gente se formou até agora e daqui para frente. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter mais pacientes com câncer. Isso você acha que vai acontecer? Eu acho. Mas por conta de fator ambiental? Fator ambiental, obesidade, utilização maciça de agrotóxicos, utilização de álcool e drogas de maneira excessiva.
Tá? E se isso tem alguma relação com o Covid, a gente vai saber daqui a uns 10 Não anos. está escrito em nenhum manual. Como fala, ninguém pode falar que sim, ninguém pode falar que não. O que a urologia tem visto muito, principalmente desenvolvimento de novas técnicas, desenvolvimento de robótica. Hoje a gente mudou a leitura, terapia-alvo, drogas novas têm surgido. Então, o paciente mesmo com câncer avançado de próstata, ele tem sobrevida de 20, 30 anos com drogas novas. Então, câncer de testículo em fases avançadas, mesmo com metástase cerebral, tem cura com quimioterapia, com uma boa avaliação. Então, eu tenho visto que, assim, que ainda que o futuro nos reserve coisas mais difíceis, nós vamos ter mais. A medicina vai evoluir esse ponto. Por outro lado, a gente vai voltar a uma medicina rudimentar, onde nós vamos tratar sífilis, tuberculose e nós vamos voltar àquela história antiga, superdrogas, vamos voltar, retroceder ao passado nesse ponto. Por conta da guarda que nós baixamos. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a gente vai avançar em um lado, nós vamos regredir nesse outro lado. E o que a gente espera, talvez, Sidney, a gente como professor, né, você mais de 18 anos como eu, é que se volte a olhar o paciente com um pouco mais de carinho e entender que o paciente no teu consultório, ele não tem um convênio, ele é um paciente único. E ele tem que ser tratado como tal, com todo respeito, com toda atenção, e que a gente mude a nossa maneira. A gente precisa voltar ao toque, a humanizar o nosso contato com o paciente. A medicina chegou a um ponto que ela se mercantilizou demais, né? A gente tem aí, por um lado, os médicos sendo oprimidos aí por convênios e o cara se vendo obrigado a atender um monte de gente por dia. Quando ele chega em casa, ele nem sabe qual é o nome do primeiro paciente que ele viu, e isso é ruim tanto para o médico como para o paciente. Por outro lado, a picaretagem correndo solta, né? Médicos que só pensam em fazer alguma coisa para tirar o dinheiro do paciente, né? Sem que ele necessariamente tivesse aquelas doenças, né? E uma contracorrente que tenta romper com esse tipo de coisa, né, Nassif? Que é difícil. Mas eu acho que a contracorrente, Silvio, ela vai ser muito mais forte. Nós vamos chegar num momento de quebra. Tem que chegar, né? Em que ou você é um super especialista e que você realmente faz uma medicina diferenciada, baseada em evidência, baseada voltada ao teu paciente, muito individual, e uma medicina de segunda linha, onde eu trato todo mundo com Tilenol, dipirona e com a mesma receita, que é o que a gente tem visto, infelizmente, para todo mundo. Você que está na universidade ainda já há esse tempo todo, você tem visto alguma diferença assim na formação? Assim, isso é questão de uma geração, a geração atual de médicos estão já com essa mentalidade mais humanizada na medicina, ou você acha que isso precisa ser trabalhado? Eu acho que assim, começou a se dar mais importância para a bioética no atendimento ao paciente. E eu ainda vejo assim, muitos têm vocação, mas eles talvez não tenham noção do caminho árduo que a gente tem aí com 20 anos de formação para chegar onde a gente chegou. Eu vejo que muitos não estão dispostos a trilhar esse caminho, né? E eu sempre falo, existem caminhos fáceis, mas são caminhos que não são duradouros. Você perdeu o tempo da sua vida fazendo 6 anos de residência, fazendo 8, 10 anos aí de mestrado, doutorado e pós, o tempo que você perdeu, na verdade não é um tempo perdido, é um tempo investido. Você aprendeu, né? Você colocar só um consultório bonito, isso não é um consultório bonito, isso é uma vida que você investe. Eu acho que assim, nós vamos ter muito problema ainda, tá? Eu acho que o Sul é uma região que ainda ela é um pouco diferenciada, mas que a gente tem observado aí com essas novas leis, a gente não tem mais uma perspectiva, eu não sei qual é a formação do pessoal que vem de fora sem ter um revalida, assim. Eu acho isso preocupante. A gente já teve alguma experiência na universidade, né, que não era o mesmo nível de ensino, né? Então acho que ainda o revalida é uma coisa que é necessária. Eu vejo isso ainda com ressalvas. Espero que esteja errado, espero que sejamos instrumentos que ajudem a mudar esse caminho, mas talvez aí a gente tem que ter uma ajuda maior. Deus coloque a mão, né, você vê, na cabeça dos nossos médicos, né? Mensagem final? Alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem? Eu acho que confie no seu médico, procure seu médico, se previna. O médico ele é a pessoa com que você pode ter confiança, pode dar uma melhor qualidade de vida e melhor longevidade para você. Muito bem. Tive a honra aqui, o prazer de conversar com meu amigo Nassif, médico urologista. Muito obrigado, viu, Nassif? Eu te agradeço pela oportunidade, Sidney. E, gente, vocês que assistem a gente por aqui, ó, esse programa você pode assistir no YouTube, na íntegra, os cortes desses vídeos aqui, as partes aqui
mais impactantes, tanto no nosso Instagram como no nosso YouTube, e está disponível o áudio no Spotify, para você ouvir a gente enquanto você vai para o trabalho, enquanto você viaja um pouquinho. Muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus. Um abraço.